"Você vai abortar agora." A frase caiu como uma sentença. Não foi dita num hospital, nem por um médico. Veio da própria mãe. Uma mulher poderosa, rica, acostumada a mandar em tudo, inclusive no destino da filha. Do outro lado, uma adolescente grávida, com as mãos trêmulas, ouvindo que o amor da sua vida era apenas um pobre abusado tentando dar um golpe. A mãe gritava, falava em vergonha, em nome da família, em reputação. Dizia que aquilo não era gravidez, era rebeldia. Não era amor, era interesse. "Agradeça se não tiver pegado nenhuma doença nessa sua aventurinha", disparou, sem perceber que cada palavra arrancava um pedaço da filha. O que ninguém naquela mansão sabia é que aquela gravidez não tinha surgido do caos. Ela nasceu no meio de planos secretos, de conversas sussurradas, de sonhos guardados longe das câmeras, dos seguranças e das regras sufocantes. Aquela menina não queria o cartão Black, nem o sobrenome pesado. Ela queria liberdade, queria ser escolhida, não controlada. Enquanto a mãe via um escândalo social, a filha via uma chance de romper as correntes. Enquanto a elite falava em aborto como solução rápida, havia um casal jovem disposto a abrir mão de tudo para viver com dignidade. Não era sobre dinheiro, era sobre quem decide o corpo, a vida e o futuro de uma mulher. Essa história não é simples, não é preta no branco. Ela divide opiniões, provoca desconforto e levanta uma pergunta que muita gente evita responder em voz alta. Antes de continuar, comenta aqui: de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque histórias como essa fazem a gente refletir de verdade. A mãe andava de um lado para o outro na sala enorme, o salto batendo no chão como um aviso de guerra. Disse que aquilo era inadmissível, que uma gravidez dessas não combinava com a família. A filha tentava falar, mas era interrompida o tempo todo. Em algum momento, a mãe cravou: "Não vou ter um neto bastardo e você é muito jovem para ser mãe." A menina sentia o coração acelerar. Não era medo do futuro, era medo de perder a própria voz. Ela segurou a barriga ainda invisível e pensou em quantas decisões da sua vida já tinham sido tomadas por outros. Escola, roupas, amigos, tudo controlado. Aquela gravidez, mesmo inesperada, era a primeira coisa que realmente era só dela. E agora, isso corria risco de ser tirado dela. A mãe falava em médicos particulares, clínicas discretas, viagens rápidas. Tratava tudo como se fosse um erro administrativo. "Isso se resolve em um dia", disse fria. A filha ouviu em silêncio, mas por dentro lembrava do rapaz simples que a tratava como prioridade, não como patrimônio. Mesmo sendo muito nova para ser mãe, ela considerava aborto um crime. E você, o que acha sobre aborto? Responda nos comentários. Quando a mãe chamou o garoto de interesseiro, algo quebrou. A filha levantou a cabeça e respondeu com voz firme: "Ele nunca me pediu nada." Foi a primeira vez que enfrentou a mulher que sempre comandou a casa. O clima pesou. Até onde o preconceito social cega uma pessoa, na sua opinião? A discussão terminou sem acordo. A mãe saiu dizendo que aquilo ainda não tinha acabado. A filha ficou sozinha, tremendo, mas decidida. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta: "Aconteceu, precisamos conversar." Do outro lado da cidade, alguém leu aquilo sem imaginar o tamanho da tempestade que estava prestes a começar. A resposta veio rápido. Ele disse que iria encontrá-la onde sempre se sentiam livres, longe dos muros altos e das câmeras da casa dela. Quando se viram, ela chorou sem fazer barulho. Contou tudo: as acusações, a ordem para abortar, o desprezo. Ele ouviu em silêncio e depois falou baixo: "A decisão é sua. Eu fico, seja qual for. Você acha que apoio muda tudo numa hora dessas?" Ela confessou algo que guardava havia meses. Antes mesmo da gravidez, já havia pensado em fugir com ele. Não por rebeldia vazia,
mas por cansaço. Lá em casa eu respiro medo, disse. Ele respondeu que não tinha luxo, mas tinha trabalho e cuidado. Para você, segurança vem mais do dinheiro ou das pessoas? Enquanto isso, em casa, a mãe ligava para médicos e advogados como quem resolve um problema empresarial. Repetia que estava salvando a filha de um erro irreversível. Em nenhum momento perguntou o que ela sentia. Naquela noite, a filha voltou decidida a não se esconder mais. Disse que não iria a clínica nenhuma. A mãe riu, desacreditando. Você é menor. Quem manda sou eu. O choque foi direto. Até onde ia o limite da autoridade dos pais? A conversa terminou com uma ameaça velada. Se ela não obedecesse, perderia tudo. Cartões, estudos, conforto. Sozinha no quarto, a garota encarou a mala embaixo da cama, já separada há semanas. O plano, que era distante, começava a ganhar urgência e consequências que ninguém ali parecia pronto para enfrentar. O que você faria agora? Ela passou a madrugada em claro, olhando o teto, ouvindo a casa silenciosa que nunca foi lar. Pensava na mãe dormindo tranquila depois de decidir o destino de outra pessoa. Pensava no corpo que agora também era a casa de alguém. Não era romantização, era responsabilidade. Você acha que maturidade tem a ver com idade ou com consciência? No dia seguinte, a mãe entrou no quarto com roupas elegantes e uma pasta na mão. Consulta marcada, disse, como quem anuncia um compromisso social. A filha sentou na cama e respondeu, eu não vou. A frase saiu firme, mas o corpo tremia. Foi ali que a mãe percebeu que estava perdendo o controle. A discussão escalou. A mãe gritou que ela estava jogando a vida fora por um rapaz sem futuro. A filha respondeu que futuro sem escolha não era vida. Prefiro pouco dinheiro e paz do que tudo isso e medo, disse, apontando ao redor. Você já abriu mão de algo grande para preservar quem você é? Do outro lado da cidade, o rapaz contava o dinheiro guardado em uma lata. Não era muito, mas era tudo. Pensava no filho, pensava nela, pensava no peso de enfrentar uma família que o via como ameaça. Mesmo assim, decidiu. Não iriam fugir como covardes. Iriam sair como quem escolhe. Naquela tarde, a mãe recebeu uma ligação inesperada. A filha não estava na escola, nem no curso, nem em casa. A mala tinha sumido. Pela primeira vez, o medo trocou de lado. E a pergunta deixou de ser: como controlar para virar? O que eu fiz? Você acha que ainda dava tempo de consertar? A mãe entrou em desespero. Ligou para seguranças, amigas influentes, tentou rastrear cartões que já não funcionavam mais. Pela primeira vez, o dinheiro não resolvia. Cada ligação sem resposta era um choque de realidade. Ela percebeu que a filha não tinha fugido por impulso, mas por escolha. Você acha que alguém abandona tudo sem estar sufocada? Do outro lado da cidade, a jovem chegava a uma casa simples, paredes sem reboco, mas portas abertas. A mãe dele, sua sogra, a recebeu com cuidado, sem perguntas invasivas. Ofereceu água, comida e silêncio. A menina chorou de alívio. Era a primeira vez que ninguém tentava decidir por ela. Às vezes, acolhimento vale mais que conforto, não acha? À noite, sentados à mesa pequena, falaram do bebê. Medo existia, claro. O dinheiro era curto, o futuro incerto. Mas havia acordo, respeito, parceria. Ele disse, não prometo facilidade, prometo presença. A frase ficou ecoando. Para você, isso é suficiente para começar uma família? Enquanto isso, a mãe rica encarava o quarto vazio da filha. As roupas de marca penduradas, os sapatos intactos, tudo inútil. Ela sentiu algo que nunca sentira, perda de controle misturada com culpa. Pela primeira vez, perguntou a si mesma se estava tentando salvar a filha, ou salvar a própria imagem. No celular, uma mensagem apareceu, curta, direta. Estou bem, não vou abortar. Preciso que você me veja como pessoa, não como projeto. A mãe leu várias vezes. As palavras doeram mais que qualquer escândalo social. E agora, quem teria coragem de dar o próximo passo?
A mãe levou dias até aparecer na casa do seu genro. Chegou sem seguranças, sem salto, sem discurso ensaiado. Olhou ao redor, viu a simplicidade, o aperto, mas também viu algo que nunca tinha visto na própria casa: paz. A filha não sorriu, mas também não fechou a porta. Às vezes, permitir a entrada já é um gesto enorme. Você abriria espaço depois de tudo? Sentaram-se. O silêncio falou antes das palavras. A mãe tentou argumentar sobre dificuldades, sobre futuro, sobre o mundo real. A filha respondeu com calma: o mundo real é esse. Difícil, mas meu. Pela primeira vez não havia gritos, só verdades. O rapaz ficou em pé, tenso, esperava ataques, ofensas, ameaças. Em vez disso, ouviu algo inesperado. Eu errei quando julguei você. Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi honesto. A mãe admitiu que confundiu proteção com controle. Nem todo perdão nasce pronto. Às vezes ele começa torto. Ela não aprovou tudo, não abraçou o plano, não financiou a escolha, mas disse algo que mudou tudo. A decisão é sua. Eu vou respeitar. A filha chorou, não de alívio total, mas de liberdade conquistada. Nem sempre final feliz é conforto. Às vezes é autonomia. E agora eu te pergunto com sinceridade: você é a favor do aborto em casos de gravidez não planejada? Acha que alguém pode decidir pelo corpo do outro? Quero muito ler sua opinião nos comentários. Histórias assim não têm respostas fáceis, mas têm reflexões necessárias. E se você gosta de vídeos com histórias emocionantes, com drama e injustiças sociais, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma história como essa.